investir, né, nessa direção aqui, né? Então, beleza, vamos lá, né? Tá gravando aí, professor? Onde nós paramos, né, dentro dessa história? A gente parou na aula passada, né? A gente considerou a seguinte questão: o que é que eu meço, né, com uma matriz S? A matriz S representa um tipo de amplitude de probabilidade, né? Mas as coisas que a gente mede envolvem probabilidades, né? Probabilidades envolvem módulo ao quadrado de amplitudes de probabilidade, né? Então, a gente tinha dois problemas aí. O primeiro é que a matriz S era proporcional a deltas de conservação de energia e momento, né? Se você ia calcular o módulo ao quadrado da matriz S, né, isso envolvia o módulo ao quadrado de quadrados de produtos, quadrados de distribuições, quadrados de deltas, que são coisas que matematicamente têm seus problemas para serem definidas, né? Então, há como lidar com isso? Porque efetivamente você poderia não trabalhar com estados de partículas onde você conhecesse perfeitamente o momentum dessas partículas, que não é o caso real. O caso real não é esse. No caso real, você conhece os momentos das partículas dentro de uma certa faixa, né, de variação. Então, você, ao invés de considerar um estado que fosse um estado perfeitamente bem definido de momento, você poderia ter considerado um estado que é um pacote de onda, onde você estava superpondo os estados de momento com uma certa amplitude, né, e a largura dessa função no espaço de momento te diria a incerteza que você tem de momento, e assim por diante. Então, se a gente fizesse todos os nossos procedimentos dessa forma, a gente não teria que se preocupar com quadrados de deltas, nem nada disso, porque isso não iria aparecer de forma nenhuma, né? Mas não é assim que a gente trabalha. Muitas vezes, uma super simplificação introduz algumas dificuldades, mas você pode assumir essas dificuldades e conseguir excelentes resultados, né, se você conseguir superar isso. Esse é, por exemplo, o caso da renormalização, né? Os primeiros cálculos, né, que foram feitos, né, de teoria quântica de campos, usando a eletrodinâmica, produziram esses resultados infinitos e as pessoas começaram a reparar que podiam obter resultados finitos fazendo certas manipulações que eles ainda não entendiam direito como é que era. O protótipo, né, de uma conta como essa foi a conta original feita pelo Schiff, né, do Lamb Schiff, né? Schiff não, Lamb Lamb Shift, né? Feita pelo Shift. É o deslocamento Lamb. Quem fez a conta foi o Lamb, né? Que mico, né, cara? O troço está gravado. Né? Deslocamento Lamb, né? O cara calculou um deslocamento provocado pelos efeitos relativísticos, né, nas linhas de energia do átomo de hidrogênio, e os primeiros cálculos que ele fez usando a eletrodinâmica quântica davam resultados infinitos que ele conseguiu transformar em resultados finitos, efetuando uns cancelamentos milagrosos, né, que ele considerava milagrosos. Hoje ninguém mais considera milagrosos, todo mundo fala, não, isso aqui é porque a eletrodinâmica é renormalizável. Você consegue calcular essas coisas sem problemas. Então, muitas vezes você seguir um caminho, né, que te pareça meio arbitrário, mas que seja fale bem para a sua intuição, né, pode ser uma coisa produtiva, né? Olha, isso aqui eu não sei justificar direito, mas a minha intuição diz que funciona assim, né? Então, se a sua intuição for boa, for bem justificada, isso é uma possibilidade de pesquisa, não é o ponto final, mas é uma passagem, né, que você pode fazer. Dificilmente a gente chega em pontos finais, né, na física, né? Então, a solução, vamos dizer assim, intermediária que a gente bolou foi colocar o sistema numa caixa. Por quê? Né?
Na verdade, a iniciativa é meio óbvia, né? Você diz, o problema é que eu tenho uma delta de conservação de momento, e essa é uma delta de Dirac, que é uma delta de Dirac porque os momentos são contínuos, né? Se os momentos são contínuos, então é por isso que dá o problema. Então, meu problema está na continuidade dos momentos. Se eu colocar o sistema numa caixa, isso é uma coisa que todo mundo sabe, quando eu coloco o sistema numa caixa, os momentos ficam discretos, né? Então, vou botar o sistema numa caixa, os momentos ficam discretos, e aí eu regularizo essa delta de Dirac. Eu transformo ela numa delta de Kronecker. O preço que eu vou pagar, eu vou ter uns fatores de volume, né, aparecendo lá. Tá certo? Então foi isso o espírito, né, da coisa que a gente fez, né, na aula passada. Né? Eu tenho um problema que vem do produto de distribuições, que é mal definido, e eu transformo esse produto de distribuições em produtos de deltas de Kronecker que não tem problema nenhum. Né? E tem que lidar com esses fatores de volume. Afortunadamente, as quantidades físicas que a gente vai calcular, no final das contas, são de tal maneira que cuidam automaticamente desses fatores de volume. Tá certo? Quer dizer, você precisaria incluir essa discussão dos fatores de volume, de alguma maneira, para trabalhar com essas quantidades físicas. Quando você coloca o sistema numa caixa, essa discussão já vem para você pronta, tá certo? Basta você definir normalizações adequadas das suas quantidades físicas e você obtém o que você estava querendo, né? Então, tipicamente, a gente definiu uma matriz S na caixa, né? Que significa o seguinte: eu estou usando para definir essa matriz S estados que são normalizados numa caixa, tá certo? Os meus estados físicos, né, quando eu coloco o sistema numa caixa, eles perdem a normalização, eles ganham fatores de volume. Para eu normalizar novamente, não é renormalizar, para eu normalizar novamente os meus estados, né, eu tenho que dividir pela raiz quadrada desses fatores de volume. Né? Então, ao fazer isso, eu defino estados que eu chamo de estados na caixa, né? E defino a matriz S na caixa como produto escalado, φ beta in, φ beta out com φ alfa, né? Psi beta out com psi alfa in. Né? Então, essa matriz S na caixa, a gente obteve uma expressão, né, que relacionava ela com a matriz S original, né? Era isso aqui, né? Era 2π3 sobre V elevado a N beta mais N alfa sobre 2 S beta alfa, onde N beta e N alfa é o número de partículas que você tinha no estado out e no estado in, né, respectivamente. Né? Nesse S beta alfa, ele vai envolver as deltas, né, que a gente conhece, só que são deltas de Kronecker, não são mais deltas de Dirac. Né? E com isso, nada impede que a gente calcule realmente a probabilidade de transição, tá certo? Fazendo o módulo ao quadrado desse objeto que está aí. Né? Na verdade, a probabilidade de transição, isso não é a probabilidade de transição, isso é a densidade de probabilidade de transição. Você tem ainda que multiplicar pelo volume do número de estados, né, acessíveis para essa transição, para definir esse objeto aqui, né? dp de alfa em beta é igual a 2π3 sobre V elevado só a N alfa, módulo de S beta alfa ao quadrado d beta. E como é que ele retoma da caixa para sem a caixa? Faz o limite para V tendendo ao infinito. O que vai acontecer? Os deltas, né, vão se tornar deltas de Dirac. Seus momentos vão ser momentos contínuos nesse limite.
Mas está pegando aqui e escreveu uma teoria que calcula probabilidades, já que é número S ao quadrado, probabilidades. Só que ele viu que se fosse sem caixa, não saberia fazer. Então ele aprendeu a fazer com caixa. Então, todos os problemas que vão ser atacados são problemas que estão dentro do caixa, então. Não. Justamente foi uma coisa que eu falei, mas não sei se você perdeu. Né? As quantidades físicas que você vai definir, que você vai estar interessado para fazer medidas, essas quantidades físicas, elas são definidas a menos dos fatores de volume que aparecem aqui. Então, elas vão envolver esses fatores de volume. Quando você tomar o limite, quando o volume tende para infinito, as suas quantidades físicas vão ser independentes dos fatores de volume. Esse é o ponto. Você pode tomar esse limite quando o volume vai para infinito sem problema nenhum. Não porque você está fazendo o módulo de S beta alfa ao quadrado. Né? Você vê que você ainda vai ter, né, um fator de 1 sobre NV elevado a N alfa aqui. Se você pegar simplesmente essa quantidade e tomar o limite quando V tende a infinito, isso aí dá zero. Né? Mas a gente não está fazendo isso. A gente está procurando quantidades que a gente saiba medir experimentalmente. Uma é a taxa de decaimento de uma partícula, onde você fala que N alfa é igual a 1, né? Essencialmente. Outra é a seção de choque, onde você sabe que N alfa é igual a 2. Né? Então, tanto para uma quantidade quanto para outra, você consegue calcular a taxa de decaimento e a amplitude de transição, né, a seção de choque, de maneira que é independente do volume. Tá, independente do volume. Significa que eu posso fazer o volume para infinito. Sim. Então é como. Tá, mas no fundo ainda existe uma caixa, só que no infinito. Sim. Né? Caixa do infinito é como se não tivesse caixa. Mas tem que ter interação, então assim. Como assim? Só não tem como você levar a caixa para o infinito. Enquanto não está no infinito, tem Tá, mas eu vou levar a caixa para o infinito. Eu vou levar. Mas eu só vou levar na hora certa. Vou levar quando eu puder levar. Agora, por exemplo, eu não posso levar. Se eu parar aqui, eu não posso levar a caixa para o infinito. Mas quando eu estiver falando em taxa de decaimento ou em seção de choque, eu posso levar a caixa para o infinito. Por quê? Porque são quantidades independentes do volume. Elas são definidas de maneira independente do volume. Tá certo? A simetria que é induzida pelo fato de ter a caixa das condições de contorno, elas desaparecem na matriz S, elas não tem nenhum papel depois? Bom, a rigor, eu não sei te responder essa questão. Rigorosamente falando. Né? O que eu posso falar provisoriamente? Né? Do ponto de vista físico, é isso que eu acabei de falar para o Alexandre. Uma caixa no infinito é como se não tivesse caixa. Né? Então, isso eu não espero que influencie a definição das minhas quantidades físicas. Né? Agora, você provar que não há nenhum remanescente do fato de você ter tido que impor condições de contorno periódicas ou antiperiódicas, aí depende, né, de se tem bósons ou férmions, né? Eu não sei te dizer como é que, pelo menos eu não tenho nenhuma reflexão sobre isso, não. Bom, aí como eu disse, né, a esse objeto que está aqui, né, a gente trata agora o delta ao quadrado, né, tá certo? Que está aparecendo ali dentro, como deltas discretas, né, e coloca isso de volta ali na nossa amplitude, né, para obter esse resultado aqui, ó, né? 2π3.
onde apareceu esse camarada aqui, ó, em módulo de m beta alfa ao quadrado, né? Esse módulo de m beta alfa ao quadrado incluiu uma hipótese sobre a estrutura do processo de espalhamento que nós estamos avaliando. A hipótese é que esse processo de espalhamento fosse conexo, né? Ou seja, que não existisse, que a interação sempre acontecesse de forma que ela envolvesse todas as partículas à minha disposição. Ou seja, se eu tivesse um processo que envolvesse 4 partículas no início e 4 partículas no fim, tá certo? Que esse processo não poderia acontecer dessa maneira. 2 partículas interagem entre si e outras 2 interagem entre si, tá certo? De certa forma é claro, né? Se esse processo acontecer dessa forma, dessa maneira, a gente está burlando um pouco a interação. A gente não está tendo toda a informação que a gente poderia ter sobre a informação, né? Então, essa forma que está aqui está escrita nesse pressuposto. Por quê? Porque se um processo desse não pode acontecer dessa maneira, então não há subdeltas de conservação. Num caso desse, você teria que ter uma delta de conservação dos momentos iniciais e finais desse subprocesso e uma delta de conservação dos momentos iniciais e finais desse outro subprocesso. Isso iria introduzir problemas adicionais. Você teria 2 deltas a mais dentro da sua matriz S. E elas iriam ter que aparecer ali. Quando você fosse trabalhar o limite quando V tende para infinito, as quantidades que você estivesse obtendo não seriam mais quantidades independentes de volume. Isso seria um problema e tanto, né? Então a gente baniu esse tipo de situação. A gente falou, olha, vamos analisar, por exemplo, um processo desse, isolado, 2 partículas indo em 2, né? Ou 2 partículas indo em 3, não importa, mas com todas as partículas interagindo com todas as partículas, ou seja, havendo mudança dos momentos de todas as partículas no início para todas as partículas no fim. Nenhum momento permanece o mesmo. E você só tem uma delta de conservação global que já aparece aqui na expressão final da probabilidade de transição, né? Esse d beta que está aqui, né, que é a soma sobre os estados finais, ele também ajudou a acabar com o n beta que está aparecendo aqui, né? Você vê, a nossa expressão final não depende do n beta, do número de partículas no estado final, depende apenas, em termos de volume, do número de partículas no estado inicial. Você tem isso aqui, 3n alfa menos 2, multiplicado por 2π, mas isso tudo bem que é um fator numérico, volume elevado a 1 menos n alfa, e não tem mais nada aqui dependente de n beta. Certo? O n beta saiu devido ao d beta. D beta. Ao d beta. Você está somando sobre os estados finais possíveis, né? Você está fazendo isso. Então, a gente viu isso na aula passada, que somar sobre os estados finais introduz um fator de volume que vai cancelar esse volume associado aí, né? Aí, finalmente, né, a gente faz mais uma definição, que é a definição de considerar o que a gente chama de D gama, né? Que é a probabilidade de transição por unidade de tempo, certo? Essa não é a primeira vez na vida de vocês que vocês veem isso, né? Vocês provavelmente já viram esse tipo de coisa aparecer na frente quando vocês viram regra de ouro de Fermi na graduação, né? Vocês sabem a história da regra de ouro, né? Ou não? Me corrija se eu estiver errado, né? É que o negócio é tão chato que todos os alunos estavam dormindo, né, quando o Fermi estava dando aula disso, né? Aí ele, para acordar todo mundo, ele colocou, essa daqui é a regra de ouro. Aí todo mundo, começou a anotar, né, isso aqui. Aí alguém perguntou, mas e a regra de prata? Eu já dei, vocês estavam dormindo.
Era isso? Você sabia ou era outra coisa? Sabia que era a segunda regra de ouro, né? Todo mundo perguntava agora a primeira. Apoio. Eu acho que ele falava que era a regra de ouro, mas ele já tinha dado a regra de prata, só que ele não ia repetir não, porque estava todo mundo dormindo. Só não tinha regra de prata nenhuma. Não tinha regra de prata nenhuma, só tem a regra de ouro. Enfim, então você tem uma probabilidade de transição por unidade de tempo, esse D gama de alfabeto. Então o que vai acontecer é que esse objeto vai ser independente desse T que está aparecendo aqui, né? Esse T é o tempo de observação, é o tempo total que transcorre entre o início do processo de espalhamento e o final do processo de espalhamento, né? Então, a gente analisou alguns casos especiais, né, que eram importantes. O primeiro deles foi para N alfa igual a 1. N alfa igual a 1 é um processo, né, que você vai ter uma partícula no estado inicial e não sei quantas partículas, o número arbitrário delas, no estado final. Tá certo? Isso é um processo de decaimento, né? Quer dizer, é uma partícula que não se mantém, não se confirma, né, em T igual a mais infinito. Tá certo? E você vê que N alfa igual a 1 vai imediatamente te produzir um cancelamento desse fator. Viu, Alexandre? Não é? Te produz um cancelamento desse fator. Então, com N alfa igual a 1, essa quantidade, né, a taxa de transição por unidade de tempo, que na verdade é a amplitude de a probabilidade de decaimento, né, de uma partícula, é um objeto que você pode mandar o volume para infinito sem problema nenhum. Tá certo? Aí a sua ΔV e a sua ΔT vão virar deltas normais, no final das contas. O seu dβ, que é uma soma discreta sobre momentos discretos, vai virar a sua soma contínua sobre todos os momentos e está tudo bem. Ou seja, para um processo como esse, a gente toma o limite do volume tendendo ao infinito sem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação. A taxa de decaimento, né, ela fica dada por isso daqui, 2π ΔQ de Pβ menos Pα, módulo de M Δα ao quadrado dβ. Você ainda tem que somar sobre os estados finais, se for o caso, ou você pega uma taxa de decaimento por unidade de ângulo sólido, alguma coisa desse tipo, e observa o decaimento numa direção específica, se você quiser. Né? O N alfa igual a 2, né? Tá certo? Sim, esse cara envolvia a presença de um fator de momento, de volume, né? Você tinha um 2π a quarta agora, um fator 1 sobre V, ΔQ Pβ menos Pα, módulo de M Δα ao quadrado dβ. Certo? Esse fator de volume você podia tratar definindo uma quantidade física adequada a ser medida. Você observava o seguinte, que essa probabilidade de transição ela tinha que ganhar um tipo de normalização, porque ela podia aumentar sem limite, se você aumentasse sem limite o fluxo de partículas incidentes no seu alvo. Vamos dizer assim, se você tivesse um alvo, se você fosse para um referencial do laboratório, uma das partículas você considerava parada, a outra incidindo sobre essa partícula. Então, se você aumentasse esse fluxo sem limite, você aumentaria essa probabilidade de transição também sem limite. A quantidade física que faz sentido é a probabilidade de transição por unidade de fluxo. Tá certo? E isso aí foi definido como d sigma, né? Isso dividido por unidade de fluxo, φ alfa, né? Como é que o fluxo aumenta a sensação das partículas? O fluxo vai querer dizer o seguinte, o número de partículas por unidade de tempo incidentes sobre o alvo. O alvo. Que está considerando o alvo a referência. O teu fluxo vai ser a densidade de partículas vezes
a velocidade dessas partículas. Né? Você tem duas partículas, uma é o alvo, né? A outra é a partícula incidente, é essa que vai contar para o fluxo. Então você tem uma partícula por unidade de volume, a sua densidade é 1 sobre V. Ah, só posso mudar o fluxo se eu mudar o volume. Não, você pode mudar o fluxo mudando a velocidade também. Velocidade relativa entre a partícula e o alvo. Né? É o fluxo. Né? É ρ vezes a velocidade relativa. Você está num referencial onde uma das partículas está parada. Uma das partículas é alvo. E a outra está andando. O teu fluxo é a densidade vezes a velocidade dessa partícula. Você pode mudar o fluxo mudando a densidade, mas essa você não vai mudar, porque você só pode mudar se você mudar o volume. Né? E mudando a velocidade da partícula incidente. Ah, tá. Aí porque está dizendo que se eu mudar a velocidade de incidente, eu estou mudando a taxa. Está mudando a taxa. E isso não é descartável. Né? Isso vai te deixar um problema cinemático, né? Você não quer ter uma grandeza, você não quer medir uma grandeza assim, que dependa. Essa dependência não é dinâmica, ela é cinemática. Né? Esse que é o problema dela. Né? Então você tem que normalizar pelo fluxo. Né? Se você tiver um fluxo imenso ou um fluxo pequeno, você tem que ter alguma grandeza que seja independente disso. Que não veja esse fator, que é um fator cinemático, por isso simplesmente. Então, quando você faz isso, né, lembrando que o nosso ρ vai ser 1 sobre V, é exatamente esse ρ que está aparecendo aqui. Então, você pode multiplicar por o alfa e dividir por o alfa, tá certo? E você vai chegar numa expressão que é o d sigma, né? E é isso aqui, né? Certo? Mais uma quantidade que é independente do volume. Aqui você pode fazer o seu limite quando o volume vai para o infinito sem problema nenhum e você está com a quantidade perfeitamente bem definida. Essa é a seção de choque. Se você passar esse d beta para cá, né, você vai ter uma seção de choque diferencial. Né? Você vai ter o número de partículas. O que você vai medir, como você vai medir essa seção de choque? Você vai medir num detetor, né, o número de partículas que chega nesse detetor e dividir pelo tempo total da interação, pelo fluxo de partículas, tá certo? E é isso. Ali, eu lembro mais do ordenado de lambda. De gama? De gama. Antes de fazer essa mudança, você fez a mudança justamente porque você está dizendo que mudar a velocidade muda a taxa. Né? Dizendo que vê que mudar a velocidade. Não vejo nessa forma. Eu vejo analisando o problema físico. Analisando o problema físico. Na fórmula não. A fórmula justamente a fórmula não está levando isso em consideração. Né? Mas eu analiso o problema físico. Se eu fizer incidir mais partículas, né? Ou se eu fizer as partículas incidir com maior velocidade, de modo que aumente o fluxo de partículas incidentes, eu vou estar aumentando essa probabilidade de transição. E eu não quero isso. Eu quero, na verdade, né, a velocidade das partículas incidentes, etc., deveria estar sendo levada em consideração aqui, nesse lugar, e em mais lugar nenhum. então dentro do módulo de m beta alfa. Então deve dar uma mente para isso. Bom, ela não deve, não, ela está lá dentro. A velocidade da partícula incidente no referencial laboratório está ali dentro, com certeza. Mas o que eu estou fazendo outra coisa, eu estou analisando o problema e conjecturando o seguinte, que se eu aumentar o fluxo, independente qual seja a interação, se a interação é atrativa, repulsiva, forte, fraca, não sei, eu vou aumentar essa probabilidade de transição. Então, esse aumento do fluxo
Não tem nada a ver com a análise da interação em si. E, portanto, eu tenho que descontar esse aumento do fluxo. Eu tenho que descontar fazendo o quê? Definindo uma grandeza que seja normalizada em relação a isso. Ao fazer isso, a gente descobre um objeto independente do volume também, que a gente pode fazer o volume para infinito sem problema nenhum. É a seção de choque. Tá? E não precisa determinar o M beta alfa? Claro. E aí vai ser caso a caso, de uma forma fechada para... Não, caso a caso. E Para determinar o M beta alfa, é determinar a matriz S. E determinar a matriz S, você lembra da fórmula de Dyson, né, que a gente montou, só pode ser feita a partir do momento que você conhece o potencial, o V. Quando você conhece o V é que começa a brincadeira para determinar a matriz S. Agora, todas essas definições, elas não podem ser invariantes de Lorentz, né? Porque se mudar o referencial, muda a taxa de decaimento, a taxa... Não, disso que nós vamos falar agora. Exatamente disso. A taxa de decaimento em particular, a gente vai falar sobre ela também, mas antes a gente vai propor uma quantidade mais conveniente para a gente poder fazer essa discussão. Essa é a próxima questão, né? Na agenda. Quando você olha para esses resultados finais aqui, né? Tanto esse resultado quanto esse resultado, né? Você vê uma coisa logo de saída, de cara. Né? Você vê que eles dependem do M beta alfa e do módulo ao quadrado do M beta alfa. Beta e alfa envolvem os momenta das partículas iniciais e finais. Né? E o M beta alfa, por sua vez, ele é definido como o S beta alfa a menos uma função delta. Não é isso? O S beta alfa é 2πi, uma delta, vezes o M beta alfa. Então, as propriedades de transformação, como a delta é invariante de Lorentz, né? As propriedades de transformação, a delta 4, né? As propriedades de transformação do M beta alfa são as propriedades de transformação da delta, do S. Né? E as propriedades de transformação do S são foda. Né? São aquelas formas horrorosas que a gente viu lá. Então você pode esperar coisas horrendas acontecendo aqui, em termos de transformação de Lorentz. Poincaré, né? Mais genericamente Poincaré. Você pode esperar coisas horrendas acontecendo. Por quê? Porque tanto essa expressão quanto a expressão da seção de choque dependem do módulo ao quadrado, que é pior, do M beta alfa. Né? O ponto é, tanto aqui quanto aqui, você está numa situação onde você supõe que você conheça perfeitamente as polarizações das partículas incidentes. Pode ser o spin, a projeção de spin, ou a helicidade específica. Né? Você está numa situação onde você supõe que você conhece muito bem, né, as helicidades ou polarizações. Se for fóton, por exemplo, é helicidade. Você fala, não, eu sei que meu fóton tem helicidade mais 1. Não, eu sei que meu fóton tem helicidade menos 1. Isso envolve você pegar seus fótons e passar por polarizadores. Estou falando de fóton de sacanagem, né? Porque experimento de espalhamento de fóton não é moleza. Né? O Elaera, que deu uma aula muito legal agora no Espírito Santo, umas 3 semanas atrás, né? E falou tudo sobre isso, né? Que os caras agora que estão conseguindo idealizar e talvez fazer experimentos que vão verificar a possível interação de um fóton com outro fóton através de eletromagnetismo. Né? Mas isso é um efeito que a eletrodinâmica quântica prevê desde 1930. Não, porque esse alfa seria o próprio C, né? Nesse caso. O alfa aí que você colocou seria C. Velocidade relativa seria C.
nesse caso. Veja, se você tiver dois fótons, espalhamento de dois fótons, essa fórmula aqui não serve. Né? Porque você não vai conseguir botar um fóton parado, o fóton não para. Então, para massa zero, esse raciocínio aqui está meio mandrake. Né? Você tem que atualizar. Né? Enfim, como eu disse, essa conta toda que está sendo feita em algum referencial, não importa muito bem qual. No caso da seção de choque, está sendo feito especificamente no referencial de laboratório. Esse U-alfa é a velocidade relativa, né, entre as duas partículas. Nesse caso aqui não tem um referencial específico, mas nos dois casos se supõe que eu sei exatamente qual é a helicidade ou qual é a projeção de spin de cada uma dessas partículas. Ou seja, se supõe que eu saiba qual é a polarização dessas partículas. Tião, agora só uma continha. Nesse caso, o U-alfa, você pressupõe que é muito antes de haver interação. Porque senão, senão a interação muda. A velocidade do seu feixe não interagente. Claro que isso aí vai mudar. Né? A interação vai fazer a velocidade da partícula mudar, né? Depois. Mas isso você está imaginando o feixe incidente, livre. Correto. Né? E de onde que vê que depende da polarização do spin? Está tudo aqui. Beta e alfa. O que é beta? O que é alfa? Lembra? B sigma, P1 sigma 1 N1, P2 sigma 2 N2, P3 sigma 3 N2, tudo isso é alfa, tudo isso é beta. Né? Então depende de você saber isso. Só que esse conhecimento, né, do seu estado de polarização das suas partículas não é necessariamente um conhecimento que se tem. Tá certo? Você produzir espalhamento de partículas polarizadas, ou seja, partículas tais que você conhece o spin delas com certeza, etc., não é impossível. É possível, mas é difícil. Você tem que saber antes e depois. Né? Tem que saber antes, tem que saber depois. Se você espalha e não sabe o que está saindo, como vai saber o spin? Os experimentais têm seus truques, né? Assim, para definir essas coisas, né? Entende? Bota truque nisso. Né? Eu sou incompetente para te dizer que truques são, mas uma coisa eu te falo com certeza. É possível fazer experimentos com feixes incidentes de partículas polarizadas. Ou seja, onde você sabe quais são as projeções de spin, quais são as helicidades, eventualmente. É possível. Se faz isso, de fato. Tá certo? O problema é que não necessariamente você faz isso. E, na verdade, majoritariamente você não faz isso. Na maior parte das vezes, você não sabe o spin da partícula original que você está colocando lá. Então, o que você faz? Você faz somas sobre polarizações. Já que eu não sei qual é o spin, eu vou somar sobre todas as polarizações, vou tornar a minha amplitude independente da polarização específica. Então, para fazer soma sobre polarizações, você tem que somar e depois tomar um módulo ao quadrado. Não é isso? Mas eu não estou falando besteira. Não, estou falando besteira. Aqui você tem que distinguir, né, a situação em que a situação que você está é precisamente aquela. Você não sabe qual é o spin da sua partícula, mas você supõe que não há razão nenhuma para um determinado spin estar privilegiado em relação aos outros. Né? Então você atribui arbitrariamente iguais pesos para todas as probabilidades associadas com cada um dos spins que você tem. Você está numa situação que você chamaria, em termos de mecânica quântica, de mistura estatística, ou o que algumas pessoas falam para mim de maneira horrível, estado misto, certo? Mas você não conhece a função de onda, né? Mas você conhece a probabilidade daquela ser a função de onda do seu sistema, né? Está todo mundo ligado nisso. Mas
Isso é da mecânica quântica mesmo. Mas né, A mecânica estatística herda essa discussão também. você soma, você põe, por exemplo, em tabela, você põe meio, tudo, mas você sabe o que tem. Você põe, por exemplo, só 3, você sabe. Mas aqui, assim, então tem que saber o que tem. Então, Como assim? você está dando probabilidades iguais, dentro das probabilidades iguais, para os estados que você conhece. No caso aqui, você tem que conhecer quais são os spins. Porque se você conhece os spins, você sabe quais são os estados. Então você pode dizer, eu sei que tem mais um meio e 3 meios. Então eu vou botar um terço, um terço. Mas eu não sei o que eu vou botar. Por exemplo, pode ser que tenha 4 spins. Sabe, um quarto. Mas eu tenho que saber cada um. Não. Você tem que somar sobre todos eles com a mesma probabilidade. Ou seja, probabilidade é um fator que fatoriza. Você sabe que seus aliados é mais meio. Você sabe que os seus aliados têm projeção mais meio e menos meio. O que importa aí é que a probabilidade deve ser a mesma, né? Dele ter spin mais meio, spin menos meio. Porque não há razão do seu aparato selecionar um spin ou em relação ao outro. Se ele está selecionando é porque ele está mal calibrado. Não, mas você sabe que é elétrico, então. Mas você sabe Claro que eu sei. Claro que eu sei. Como é que eu vou saber? Não, pega um meio. Não, peraí. Não, vai até saber o que está indo, mas não sabe o que está saindo. Não, eu sei o que está indo e sei o que está saindo. Como é que sabe o que está saindo? Eu estou dizendo, eu quero saber a probabilidade de sair isso. Depois eu falo, eu quero a probabilidade de sair aquilo. Depois eu falo, eu quero a probabilidade de sair aquilo outro. Entende? Então eu sei o que está entrando e sei o que está saindo, as duas coisas. Entende? Agora, o que está entrando eu sei porque eu estou preparando. O que está saindo, eu estou calculando, no futuro pelo menos, para ver a chance de sair aquilo. Mas eu não sei com certeza se vai sair aquilo outro, aquilo dois outros. Ou vai sair outra coisa que você não conhece, você não tem como calcular. Então, se sair uma coisa que eu não conheço, eu não tenho como calcular. Não, se sair uma coisa que eu não conheço, aí eu tenho que fazer uma teoria que englobe essa coisa que eu não conheço. Né? Tipo, não sei quem me perguntou em algum momento sobre surpresas, né? Alguém perguntou sobre surpresas. Foi você que perguntou? Acho que foi a primeira aula, né? Mas a gente não pode ter surpresa? Sim, a gente pode ter surpresa. Mas surpresa significa que você vai pegar a tua teoria e vai mudar ela toda. Entende? E aí na nova teoria a sua surpresa está lá incorporada. Entendeu? Não é mais surpresa. Não é mais surpresa não. Senão você não consegue fazer nada, fazer conta nenhuma, ir para lugar nenhum. Então olha só, a história toda, né, é que a gente vai considerar um objeto que seja a soma, né, sobre todos os spins ou sobre todas as polarizações, sobre todas as helicidades, né, dos estados iniciais e finais que a gente tem. Então, nós vamos pensar num caso particular, só para a gente não ter que abusar muito da notação, etc. Vamos supor uma situação inicial, onde eu tenho um estado inicial caracterizado por duas partículas, P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2, certo? E um estado final caracterizado também por duas partículas. Então, eu estou falando de um caso particular aqui, né? Vocês vão ver que o raciocínio é perfeitamente válido para qualquer número de partículas que eu pego. Eu vou dizer que é P'1, sigma' 1, M'1, P'2, sigma' 2, N'2. Tá certo? O objeto que eu vou considerar, né, vai ser isso que está aqui. A soma sobre sigma 1, sigma 2, sigma' 1, sigma' 2, do módulo do S beta alfa ao quadrado. Certo? Isso aqui costuma ser mencionado como soma sobre polarizações. Tá certo? Vocês estão vendo claramente aí sobre o que a gente está somando. A gente está somando sobre os spins das partículas incidentes e sobre os spins das partículas que saem. Em resumo, isso não é uma informação que eu estou querendo levar em consideração. Os spins dessas partículas. Não? Está falando sobre o spin ou sobre o quântico de
tem spin meio. Se eu estou fazendo um feixe de elétrons, eu sei que o spin é meio, o J2, tá certo? J mais 1, meio mais 1, J2 é 3/4, tá certo? Isso eu não estou somando sobre isso. Eu não estou somando sobre, pode ser que eu tenha um feixe de elétrons, mas também pode ser que eu tenha um feixe de partículas W, W+, W-, mas também pode ser que eu tenha um feixe de Higgs. Não é nada disso. Eu estou fazendo um espalhamento de elétrons. Então eu sei que J é igual a 1 meio. Mas sigma pode ser mais 1 meio ou menos 1 meio. Sigma é a projeção de spin. Então é esse o dado que eu não tenho. O dado sobre o spin da partícula ou sobre a helicidade da partícula, eu tenho. Se eu souber que eu estou espalhando elétrons ou que eu estou espalhando fótons, eu sei que o spin do elétron é 1 meio, eu sei que a helicidade do fóton, o módulo pelo menos dela, é 1. Tá certo? Mas eu não sei se é mais 1 meio ou menos 1 meio a projeção, ou se é mais 1 e menos 1 a helicidade. O sigma é o M. É o número quântico M. Ou você não só está percebendo isso agora? Eu acho que eu me esqueci, porque quando eu estava fazendo, eu posso ter lembrado, mas depois que passou as aulas do alto, eu acho que eu estava pensando no sigma como spin, não como J, não como M. Se fosse isso, você está com grandes problemas. Eu não posso somar sobre sigma nesse caso. Porque somar sobre sigma significa que eu não conheço a partícula que eu estou utilizando. Não é? Concorda comigo? Mas eu conheço. Eu sei que eu estou espalhando elétrons, ou estou espalhando, sei lá, fóton, ou estou espalhando graviton, sei lá. Né? Então, o sigma é o M. Né? É o M. É isso que eu não conheço. É isso. Bom, aí a pergunta é a seguinte: como são as propriedades de transformação de Lorentz desse objeto? O que eu queria era que vocês percebessem que esse objeto é um objeto realístico. Tá certo? É uma coisa que aparece mesmo, né, no dia a dia do experimental. Né? É o que o experimental vai medir. O experimental mais esperto ainda, ele vai fazer talvez um experimento para que ele garanta que o fluxo dele é polarizado, certo? Mas muitos e muitos, a maior parte dos experimentos é feita com caras não polarizados, com fluxos não polarizados. Essa frase quer dizer, eu não sei qual é o spin das partículas que está indo lá. Eu não sei qual é a projeção de helicidade dessas partículas. Né? E a pergunta então é a seguinte, né? Quais são as propriedades de transformação de Lorentz desse cara? Certo? Nós estamos usando o S, né? Só para a gente usar o que a gente já viu anteriormente. Né? Daqui a pouco a gente vai para o M, né? Sem maiores problemas. Então, para saber isso, vamos mudar de referencial. Vamos mudar para um referencial arbitrário. Né? Você veja que o fato de eu ter módulo de S delta alfa ao quadrado já elimina aquele fator exponencial de I, lambda menos 1 a escalar P. Lembram disso? Na matriz S tem um fator assim. Esse é um fator de fase. Esse fator já vai embora, ele é irrelevante nessa discussão aqui. Os fatores que vão sobrar aqui vão ser o quadrado daqueles fatores de normalização, que já apareceram em função das condições de normalização dos estados. Né? Raiz de lambda P0 sobre P0. Né? Agora, como eu estou com isso ao quadrado, vai aparecer esses caras ao quadrado. Então vai aparecer uma coisa assim, ó, lambda P1 0 sobre, né? Lambda P1, lambda P2, lambda P'1, lambda P'2, sobre P10, P20, P1'0, P2'0. Né?
Você lembra que a matriz S envolvia um fator desse para cada partícula que estava lá no estado inicial e para cada partícula que estava no estado final. Você tinha uma transformação de Poincaré. Isso aqui, em princípio, é uma transformação de Poincaré. A matriz S é cega para uma transformação de Lorentz, né? Você tem o fator que vai mudar, o fator exponencial de I alguma coisa. Então, o módulo ao quadrado não vai capturar esse cara. Bom, aí tenham paciência comigo, né? Aí vai aparecer somatório sobre todos esses signos. E agora eu vou ter que escrever S estrela, beta alfa, S beta alfa. O S beta alfa em termos do S lambda beta lambda alfa. E o S estrela lambda beta alfa em termos do S estrela lambda beta lambda alfa. Tá certo? Então vai aparecer isso aqui. Ó. Somatório, sigma barra linha 1, sigma barra linha 2, sigma barra 1, sigma barra 2. Aqui aparece o D, J linha 1, sigma barra linha 1, sigma linha 1, de W, lambda, T linha 1, isso aqui estrela. Eu vou escrever mais um, aí eu paro, mas depois eu vou continuar a forma, tá? Só um minutinho. D, J linha 2, estrela, sigma barra linha 2, sigma linha 2, de W, de lambda, T linha 2. Agora eu vou escrever um monte de coisa aqui no meio, mas eu vou escrever um termo lá no final, tá certo? Esse barra surge da onde? Calma, não pergunta isso agora não, pelo amor de Deus. Mas você acabou de falar, não? Calma, não acabei de falar. Ainda não falei, vou falar. Então, eu vou escrever aqui, no final de tudo, vou botar aqui no final, espero que tenha bastante espaço, né? Um S, lambda beta barra, lambda alfa barra, S estrela, lambda beta barra linha, lambda alfa barra linha. Aqui está a barra e aqui está a linha também. Beta barra linha, alfa barra linha, vão envolver esses índices sigma barra linha. Está vendo que esses Ds estão vindo com estrela, porque eles estão relacionados a essa parte da transformação, que é o S estrela. Eu tenho que botar beta barra linha, alfa barra linha, porque esses somatórios têm que ser independentes dos outros somatórios que vêm aí relacionados com o S, lambda beta barra e lambda alfa barra. Todo mundo captou, mais ou menos? Né? Quer dizer, a lei de transformação da matriz S é aquela lei grande que tem somatórios sobre os sigmas barras, né? E somatórios sobre os signos. Sigma, naquele somatório tem somatório Sigma linha. E sigma linha. Sigma barra e sigma barra linha. Né? Então, eu tenho que ter somatórios desse tipo para o S estrela e somatórios desse tipo para o S. E mais um somatório sobre sigma 1, sigma 2, sigma 3, etc. e tal. Lá do lado de fora. Então, vamos continuar. Esses caras, né? Esses caras na fórmula original da matriz S eram os caras que não apareciam com estrela. Então, aqui como eu estou associando com o cara que está sendo conjugado, eles vão aparecer com estrela. Os caras que na fórmula original apareciam com estrela vão aparecer sem estrela aqui. Tá certo? Então, olha só. Aqui eu tenho um D, J1, sigma barra 1, sigma 1, de W de lambda T1, D, J2, sigma barra 2, sigma 2, de W de lambda T2. E aqui vem somatório
sigma barra 1, 2 linhas, sigma barra 2, 2 linhas, sigma barra 1, 3 linhas, sigma barra 2, 3 linhas, D, sigma barra 1, 2 linhas, sigma 1 linha, J, 1 linha, de dado de lambda P1 linha, D, sigma barra 2, 2 linhas, sigma 2 linha, J, 2 linha, dado de lambda P2 linha. Deixa eu ver aqui. Porque no outro estava utilizando linha para dizer o que foi atuado pelo dinâmico. Aqui está chamando o bar, né? O linha aqui é só antes e depois. Está usando linha aqui para o B, né? O linha aqui está servindo para as partículas pós. Sim. Não está mais servindo porque no outro era sigma e sigma linha, não tinha barra. Acho que é isso. Aí mudou aqui a anotação, né? Não, é porque é muito somatório, então você tem que apelar para essas coisas, para barra e para linha. Deixa eu escrever até o final, que aí a gente comenta. Olha só. Aí a gente tem um D, está dentro desse outro somatório aqui também, sigma barra 1, 3 linhas, sigma 1, J1, estrela, dado de lambda P1, D, sigma barra 2, 3 linhas, sigma 2, J2, estrela, dado de lambda P2. E aqui deixa eu detalhar para vocês o que eu quero dizer com a minha anotação. Que eu chamo de lambda alfa barra, né? É isso aqui, lambda P1, sigma barra 1, N1, lambda P2, sigma barra 2, N2. Lambda beta barra é a mesma coisa, só que com sigma linha e P linha. Lambda P1 linha, sigma barra 1 linha, N1 linha, lambda P2 linha, sigma barra 2 linha, N2 linha. Então, ó, lambda alfa barra, lambda beta barra aparecem aqui, nesse cara. Tá certo? Então, aqui eu estou tendo sigma barra 1 linha, sigma barra 2 linha, eles estão contraindo com esse S que está aqui. É o contrário do que eu tinha dito. Eu associei primeiro esses caras com esse cara que está aqui, mas não, esses caras estão aqui. E sigma barra 1, sigma barra 2 estão contraindo com esse cara que está aqui. Tá? Então, todos esses 4 primeiros Ds, tá? Eles estão associados com esse primeiro S que está aqui. Tá? Os 4 últimos Ds, eles estão fazendo a contração com esses caras, que a definição aqui é a seguinte: o lambda beta barra, o lambda alfa barra linha é lambda P1, sigma barra 1, 2 linhas, N1, lambda P2, sigma barra 2, 2 linhas, N2, e o lambda beta barra linha é lambda P1 linha, sigma barra 1 linha, desculpa, lambda P1 linha, sigma barra 1, 3 linhas, N1 linha, lambda P2 linha, sigma barra 2, 3 linhas, N2 linha. Então, essas duas linhas, sigma 1, sigma 2, 2 linhas, sigma 1, 3 linhas, sigma 2, 3 linhas, indicam a contração com os termos em lambda alfa barra linha e lambda beta barra linha.
Então, esse cara aqui, esses dois que estão aqui, tá certo? Sigma barra 2 linhas, sigma barra 2 linhas, estão contraindo com esse cara que está aqui. E esse cara que está aqui, sigma barra 1, 3 linhas, sigma barra 2, 3 linhas, estão contraindo com esses índices que estão vindo aqui. Tá certo? Você observa que as estrelas estão trocadas em relação aos caras que estão lá em cima, porque esse cara é conjugado complexo e o outro não é. Bom, olha que nós estamos fazendo isso para um sistema de 2 partículas no estado inicial, 2 no estado final. Né? Se você botasse N alfa aí, Deus o livre e guarde. Né? Tá certo? Aí ia faltar linha e barra para indicar a notação dessa história toda. Mas o que eu espero aqui é o seguinte: se você tem em mente aquela fórmula de transformação da matriz S lá de trás, essa fórmula aqui é só uma questão de paciência para escrever, mais nada. Mas ela é aquela fórmula que está lá atrás, só que escrita para um produto de 2 matrizes S. Lá eu tenho uma fórmula escrita para uma matriz S, que eu tenho que fazer o produto de S vezes S estrela. Ali é a multiplicação para os fatores de normalização, não? É que tem um igual lá, que eu acho que não. Aonde? Na segunda linha, tem um igual que na verdade é a multiplicação. Aqui? Onde tem igual? Não. Não, Vezes. Isso, não é igual não, é vezes. É isso aí. Bom, em princípio, se você não tivesse isso aqui, né? Se você não tivesse essa soma aqui de fora, parou a conta aí, cara. A propriedade de transformação é essa e acabou. Tá certo? Que horror. Assim, Deus o livre e guarde. A coisa melhora um pouquinho quando são partículas sem massa, né? Porque aí cada um desses Ds aqui são fases, né? Exponencial de I, sigma, teta, né? Onde teta é aquele parâmetro do grupo de isotropia da partícula sem massa, né? Então, como você está calculando o módulo ao quadrado, né? Não tem problema, todos esses caras vão embora, sobram só realmente esses fatores aqui, né? Na frente. Então, quando é partícula sem massa, é bem mais simples. Mas quando é partícula com massa, você tem essa soma sobre spins aí que você tem que conviver com elas, né? E se o spin da partícula for maior, né? for 1, por exemplo, uma coisa desse tipo, a dimensão dessas coisas, dessas matrizes vai aumentando. Spin 2 é 2 por 2, spin 1 já é 3 por 3, né? Spin 2 não, spin meio. Né? Só que aí o truque maravilhoso é existir essa soma que está aqui. Né? Porque aí essa soma permite que essas matrizes D e D estrela se conectem umas com as outras. Então você vê, por exemplo, eu tenho uma soma sobre sigma 1' e sobre sigma 2'. Aqui eu tenho sigma 1', aqui eu tenho sigma 2'. Onde mais eu tenho? Eu tenho sigma 1' aqui e sigma 2' aqui. Tá certo? Eu tenho, portanto, ó, observa bem, D, sigma barra 1', sigma 1', D, sigma barra 1, 2 linhas, sigma 1'. Tem uma soma sobre sigma 1' de um D estrela D. O sigma 1' ainda por cima está na segunda posição, não está na primeira, nas duas matrizes. Isso significa que se eu quiser traduzir isso sobre um produto, como um produto de matrizes, uma das duas eu tenho que transpor. Tá certo? Uma das duas é a transposta da matriz. Vamos supor que seja essa. Essa que seria a transposta conjugada. Né? A componente sigma 1', sigma barra 1' da matriz D transposta conjugada. Tem que transpor para ver um produto matricial de quem? Com quem você quer? Estou dormindo todo. Olha só. Olha só. Aqui eu tenho sigma barra 1' e aqui também. Sim. Eu estou somando porque eu quis, né? Porque eu estou considerando essa quantidade aqui
sobre sigma 1'. Tá certo? Sobre sigma 1'. Então olha aqui tem sigma 1', aqui tem também. Tem que transpor assim tudo, né? Tanto faz. Que a Só outra que- vai ficar... Ah, sim. Aí se eu quero identificar as coisas, eu transponho a primeira, que é melhor. Né? Eu digo, essa aqui é a componente sigma barra 1', sigma 1', sigma barra 1' da matriz transposta conjugada, do D. Então isso daqui, na verdade, é D, J1', D estrela transposto, DAGA, que é né? unitário. Do J1'. Mas essas matrizes são obrigadas a serem unitárias. Lá eram antes, aqui vão continuar. Não. Por que elas mudariam? Não, tem que ser unitárias. Se elas não forem unitárias, eu não tenho a normalização consistente dos meus estados de uma partícula. Isso aí está amarrado lá atrás. Né? Ok? Então, olha só. Essa matriz vezes essa matriz vai me produzir, eu vou escrever aqui do lado, uma delta sigma barra 1', sigma barra 2 linhas. Tá certo? É uma dificuldade experimental que salva a teoria, então, que facilita a teoria. É. Com certeza. Essa aqui, mesma coisa com essa aqui, olha, J 2 linhas, J 2 linhas. Cuidado, se o J fosse diferente, eu não podia fazer esse cancelamento não, né? É o mesmo J. Né? E não é à toa, porque é o mesmo estado, só que beta alfa, módulo de S beta alfa ao quadrado, né? Eu tenho que distinguir uma soma da outra, mas eu vou repetir, J1', J2', J1', J2', J1, J2, J1, J2. Né? Tem que repetir, tem saída. Então, esse cara aqui me dá essa delta, sigma barra 1', sigma barra 2 linhas. Então o cara está ali. Esse cara aqui me dá outra delta, né? Que vai ser sigma barra 2 linhas, sigma barra 2 linhas. Ó, essa matriz e essa matriz vão embora, essa matriz e essa matriz vão embora, viram uma delta. É claro que as outras também. Né? Aqui você tem sigma 1, mesma situação, só que agora você vai ter D dagger D. Aqui era D dagger, mas aqui embaixo vai ser D dagger D. Né? Então você vai ter mais uma delta aparecendo, que vai ser sigma barra 1, sigma barra 1, 3 linhas, e depois uma outra delta, sigma barra 2, sigma barra 2, 3 linhas. Nos livramos de todos os Ds. O que vai acontecer? Né? Essas deltas, elas vão fazer o seguinte, ó. Onde você tem lambda alfa barra linha, dá uma olhada lá. Tá certo? Aquele lambda barra alfa linha vai se transformar em lambda alfa barra. Porque o sigma 1, 2 linhas vira sigma barra 1. Sigma barra 1, 2 linhas vira sigma barra 1. O sigma barra 2, 2 linhas vira sigma barra 2. Peraí. Sigma barra 1, 2 linhas, tinha que virar sigma barra 1. Ou não? Ou eu troquei?
Ali tá. Deixa eu sentar aqui. Ali não tem barra, não. Fiz errado aqui. Ali no segundo delta. No segundo delta é sigma 2 linhas, sigma 2 barra 2 linhas, né? No segundo delta. É sigma 2 linha, sigma 2 barra 2 linhas. Sigma 2 linha. Sem o barra. Não. Teria que ter a barra. Mas ali está escrito sem barra, né? Tudo lá. Barra. Tá somando em sigma linha 2. Ah, sigma linha 2. Cara, parece que tá certo. Mas a história toda é que a gente tem que transformar lambda beta barra linha em lambda beta barra. Qual a problema que está acontecendo? Estou transformando lambda beta barra linha em lambda alfa. Eu tenho que transformar lambda beta barra linha em lambda beta barra. Estou trocado, tem um troço trocado aí. Não está transformando? Não, porque olha, eu estou transformando sigma 1 duas linhas, barra, em sigma barra linha 1. Barra linha. O sigma barra 1 duas linhas está no delta alfa barra linha. Está transformando alfa em beta. É, não pode. Tem que dar alfa em alfa e beta em beta. Tem que dar alfa linha em alfa, beta linha em beta. Bom, o que eu posso concluir daqui? Eu posso concluir que eu devo ter errado na distribuição dessas somas aí. É o que eu posso concluir. Né? Vamos revisar aqui. A definição não está certa. Deixa eu dar uma olhada lá na matriz S, lá atrás. Fórmula 359, né? O pior é que lá eu não escrevo explicitamente os índices, as somas. Vamos fazer o seguinte, isso certamente tem um erro aí, é um erro bobo. A gente trocar uma coisa pela outra. Eu vou corrigir nas notas de aula, se for o caso, né? E se não tiver errado, depois na próxima aula eu trago para vocês e digo, olha, não estava errado não, era outra coisa. Né? Mas eu acredito que está errado, eu acredito que alguns desses caras estão